Minha gratidão de poder estar aqui hoje, primeira vez que eu estou ministrando no Imersão de Vitória da Conquista, e me sinto realmente muito, mas muito honrado, é um privilégio para a minha vida, uma alegria para o meu coração. No terceiro Imersão a gente poder estar aqui. Como fala de tantas coisas esse Imersão, como tem tantas coisas boas que vai acontecer em nome do Senhor. Não é? É a minha gratidão, saudação aqui especial a todos os pastores, líderes, a Igreja de Jesus e em especial os meus alunos de adoração. Tem algum aí? Gente, não me decepciona, que coisa feia é essa? Cadê aquele grito dos alunos adoradores? Minha gratidão. Pastor Davi, apóstolo Rubens, tem nos recebido tanta alegria em nome do Senhor, não é? Semana passada eu estive aqui, viajei de carro para Salvador. Confesso a você que a viagem foi a viagem mais gargalhada que eu já fiz em toda a minha história. Nós rimos daqui de Vitória da Conquista até Salvador. E que bom que não ficamos com a barriga doendo, graças a Deus, Deus foi bom com a gente. E foi um tempo bem poderoso. Para quem não conhece, eu sou filho do apóstolo Géser. Eu nem precisaria dizer isso a vocês aqui. Estou dizendo isso porque está indo para o mundo essas gravações. Mas eu nem precisaria dizer porque eu pareço tanto com ele. Mesma feição, mesma altura, mesma cor de pele. Então eu nem precisaria. Mas enfatizando porque o planeta está nos ouvindo e nos assistindo. Não é? Há um bom tempo que ele tem sido meu discipulador. Me ensinou todos os princípios e ainda continua com coragem de poder me ensinar, ele e a minha mãe Cleide, que têm sido nossos discipuladores. Portanto, hoje, tudo que eu acertar aqui, dê muito glória a Deus. E tudo que eu errar aqui, não culpe os meus pais. Por favor. Amém ou não? E talvez a lição que ele me ensinou era tão forte que eu não consegui, na minha capacidade, aderir a essa lição e eu não consegui. Então, de repente, eu escorrego algumas coisas aqui, mas não foi culpa dele, é porque eu não tive condições, capacidade de aprender tamanha lição. Mas a gente está aí em nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Deus é bom? Eu não sei, aqui alguns que já sabem da minha história, hoje eu estou muito feliz aqui. Aquele muito bem nordestino, aquele muito bem grande, né? Estou com a minha mulher aqui. Eu disse, pode esfriar. Quando eu trouxer a minha mulher, pode esfriar, pode gelar, pode chover. Nem estou aí, estou com ela. Aleluia. Eu estava meio entristecido a semana passada. Mas agora eu estou com a minha mulher. Deus me disse que ia me dar uma mulher bonita, do cabelo encaracolado. E confesso a vocês que eu estou me perdendo nos caracóis da Inês. Aleluia, que Deus maravilhoso. Né? Os olhos castanhos, os lábios carnudos. Jesus me ama, irmãos. Jesus me ama, tá? Aleluia. Inês, tem um povo que não te conhece, fica de pé, por favor. Essa é a minha lindeza. Olha para isso, eita. Eita Deus. Não é? Um tempo maravilhoso, estou muito feliz, trago saudações. Vai ser um tempo bom aqui. Eu trago saudações de São Paulo, dos meus pais, do arraial onde eu ministro, para poder estarmos juntos aqui. Amém? Me reclamaram desse computador aqui, só que fizeram o púlpito fora de medida. Tá? Eu não tenho nada a ver com alguém que foi fazer esse altar aqui e não fez da altura certa. Apesar de o altar ser bonito. Então, eu não tenho culpa. Então, eu vou ter que deixar um pouco esse computador aqui. Esse púlpito está fora de medida. Tá? Então, em nome do Senhor, a culpa não é minha. É ou não é, pastor Davi? A culpa é do altar. O altar não tem como se defender mesmo. Então, ele fica aí sozinho, aí, quieto, recebendo. Amém, irmãos? Então vira e mexe, eu dou uma saidinha aqui, tá? Em nome do Senhor, já que está aparecendo só o meu pescoço. Disseram aí, só aparece daqui para cima. Posso fazer o quê?
Fizeram um altar com medidas diferentes. Amém? Irmãos, do que fala a boca? A boca fala do que o coração está cheio. E o meu coração está cheio de um desejo de honrar. Eu nem tenho acertado muita coisa nesse sentido ainda, mas eu confesso a vocês que estou me esforçando para esse fim. E eu comecei a escrever alguns princípios para treinar a minha equipe e o arraial onde eu pastoreio. E confesso a vocês que todos esses princípios, acho que uns 24, 25 princípios, não sei bem, eu comecei a trabalhar com isso dentro da minha equipe de líderes, o que foi maravilhoso para o nosso coração ministrar com eles. A cada semana eu estou ministrando um único princípio. Não despejei todos os 20 e tantos princípios em cima deles, mas a cada semana um único princípio para ministrá-los, para ensinar e para dizer algumas coisas do que é muito poderoso. Então eu queria hoje aqui ministrar um princípio de honra sobre a tua vida. Amém? Põe a mão em alguém e fala assim: é um princípio só, irmão. Fala para ele. Um único princípio. Bom, estar aqui em Vitória da Conquista, vocês já sabem, a palavra vitória da conquista significa o triunfo da aquisição. Eu ouvi um glória ali, parece. Vou repetir, tá? Vitória da conquista significa o triunfo da aquisição. Vitória tem a ver com vencer. Tá ligado com essa ideia de vencer o inimigo na guerra. E conquista está ligado com aquisição, está ligado com algumas coisas. Então, triunfo da aquisição quer dizer vencer o inimigo em qualquer guerra. Também tem a ver com subjugar pela força. Triunfo da aquisição tem a ver com unção de aquisição em qualquer área. Só um amém aqui, mas tudo bem. E tem a ver com prevalecer sobre as aquisições. Por que eu estou abrindo aqui a minha fala hoje, dizendo isso para vocês? Porque sobre essa cidade há uma unção para adquirir, há uma unção liberada sobre esse local, tão extraordinária, que os baianos que moram aqui talvez não fazem a ideia de quanto tem sobre você uma unção para aquisição. Você mora numa cidade onde está liberada uma unção e você mora nela. Portanto, o que você põe a mão prospera, o que você põe a mão enriquece, o que você põe a mão adquire. Se eu fosse baiano, estaria dando glória a Deus. Se eu fosse baiano, estaria gritando aleluia. Se eu fosse de Vitória da Conquista, eu gritava mais alto. Triunfo da aquisição. A ideia de triunfar sempre pelas aquisições, sempre, sempre, sempre. Por isso posso dizer a você, irmão, você vai adquirir muita coisa boa. Está sobre você em nome do Senhor. Talvez tenha algum baiano do seu lado que não entendeu ainda. Vê se você consegue de alguma maneira se esfregar nele ou puxar um pouco de unção para ele. Vamos lá, ver se você consegue atrair um pouco dessa unção aí. É unção tremenda para adquirir. Aleluia. Aleluia. Amém? E por que eu estou te falando isso? Porque literalmente, se você está numa cidade que tem uma unção dessa, e por toda a profecia que está sendo liberada para a nossa nação, a profecia que está sendo liberada é que esse ano as finanças vão ser transferidas dos ímpios para os justos. Vou repetir mais uma vez. A profecia disse que será um ano, a partir de 2012, de transferência de finanças dos ímpios para os justos. E o texto que está forte em nosso coração é o seguinte: nós vamos colher onde outros plantaram e trabalharam. A unção é que nós vamos colher onde alguém trabalhou, plantou, mas quem vai colher e quem vai ter as finanças é o povo de Deus. Posso gritar aqui para você? Tem dinheiro que vai ser liberado para a conta bancária de muitos crentes nesse ano. Tem muitos recursos financeiros que serão transferidos para a conta bancária de muitos crentes. Tem alguém vivo para dar um grito de glória a Deus aqui?
Portanto, se isso é verdade, e o é verdade, nessa década alguns crentes vão ser mais prósperos. Alguns crentes vão ser mais ricos. É possível ter muito dinheiro e ainda ser adorador. É possível isso. E nessa década, eu sou mais ousado de dizer uma coisa a você. Alguns crentes serão os próximos milionários da nação do Brasil. E por quê? Porque Deus quer que na sua mesa haja fartura. Porque Deus quer que os seus filhos se capacitem. Por que Deus quer que você prospere? Porque Ele vai entregar o Brasil na mão dos crentes. Quem vai mandar no Brasil são os crentes. O povo que ama a Deus, o povo que adora a Deus. Esse povo vai mandar na nação. Para esse povo mandar na nação tem que ser um povo qualificado. E então Deus vai prosperar o povo dele para investir nos filhos, porque os nossos filhos serão os próximos presidentes da república, governadores, serão os que vão legislar, serão os que vão comandar. Nossos filhos farão coisas poderosas, mas eles têm que ser adestrados. Então o Senhor vai nos mandar recursos para nós investirmos neles de forma poderosa. E investirmos no reino que é o reino do nosso Deus. Olha para o seu irmão e fala, está entendendo? Eu estou só abrindo um caminho. Aleluia. Então veja que coisa tremenda. Eu fiquei pensando lá no meu apartamento esses dias, ontem e hoje. Se estamos debaixo de uma unção no Brasil tremenda de transferência de riqueza, e vocês moram na cidade da aquisição, quem que segura essa igreja? Não, você não entendeu, eu vou ter que repetir. Se estamos numa liberação de uma palavra tremenda para a nação brasileira, e você mora em uma cidade que tem a unção da aquisição, quem é o diabo que segura a igreja? Quem é o demônio que segura a igreja? E eu poderia dizer a você, nada e ninguém vai brecar a igreja, porque a igreja marcha triunfante. A igreja, nem o inferno, nem o diabo, nem homem, nem pessoas, ninguém pode brecar a igreja, porque ela marcha triunfante. Você está no melhor tempo. Então venho algum tempo, gente, eu poderia dizer isso a você, e o mundo está me ouvindo aí também, dizer a você do fundo do meu coração, estou vivendo uns trem doido. Tem autoridade no que eu vou te ministrar aqui, porque eu estou vivendo uns negócios extraordinários. Honrar é bom demais. E eu descobri que honra é a moeda que prospera e enriquece. Se você quer... Agora, se você quer essa transferência, a moeda é honra. Vamos lá, diga para 2 ou 3 perto de você. Honra é a moeda que prospera e enriquece. Venha comigo, por favor, em Mateus capítulo de número 10. Ainda não é o meu texto base, mas eu preciso abrir com você Mateus capítulo de número 10. Quando você chegar lá, diga amém. Mateus capítulo 10, versículos de número 41 e 42. A fundamentação para esses princípios dos quais estou ensinando em meu arraial está exatamente aí. Mateus capítulo 10, versículos 41 e 42. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água de coco, adendo meu, um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Você poderia me fazer um favor de gritar os 2 versículos 41 e 42 no ouvido de quem está perto de você, para ele não esquecer nunca mais? Vamos lá, leia o versículo bem alto. Quem recebe um profeta...
Aqui está falando dos 3 principais níveis de honra: os que estão acima de nós, os profetas; os que estão no mesmo nível da autoridade que o Senhor tem nos dado, os justos; e os que estão no nível abaixo da autoridade que Deus tem nos dado, os discípulos. Diga comigo: os profetas, os justos e os discípulos. Quando honramos esses 3 níveis de pessoas que estão ligados a nós, não tardamos em prosperar, prosperar e prosperar. Quando você vai honrar essas pessoas, você tem que caminhar em cima de princípios e pontos verdadeiros sobre esse tipo de honra. Então você vai honrar quem está acima, os profetas; você vai honrar quem está no mesmo nível, os justos; e honrar quem está abaixo do nível que Deus te deu, os discípulos. Pautando-se dentro desses princípios e dentro desses níveis de honra, você vai experimentar um tempo de transferência de riqueza como jamais você experimentou em toda a sua história de vida. Eu estou experimentando um tempo de riqueza e de transferência como jamais experimentei em toda a história da minha vida. E eu posso lhe dizer isso porque vivi com uma bagatela de R$70 por mês. E só a partir desse momento, quando estava orando a Deus, é que Deus me disse: o problema é a desonra. Por conta de desonra você não está prosperando. Mas se você se posturar em honrar, você vai prosperar. Vamos lá, põe a mão em alguém e fala assim para ele: o problema de muita gente, não o seu problema, de muita gente, é a desonra. Amém ou não? Então veja, nós temos esses 3 níveis. Hoje eu vou trabalhar um único nível, um único princípio para quem está acima de nós. Um único princípio para quem está acima de você. Você vai lembrar que quem está acima de você é Deus. Diga Deus. Abaixo de Deus você tem outras pessoas acima de você. Sim ou não? Qualquer um de nós aqui e qualquer um de nós que está nos assistindo terá acima de nós alguém. Você vai ter pai. Pai está acima ou abaixo? Acima. Você vai ter, as que são casadas vai ter maridos. Marido é cabeça da esposa. Diz amém, assim, bem forçado. Ah, mas essa é uma verdade. Mas você vai ter pastor. Não, me ajuda, pergunta se esse irmão se ele tem pastor. Pergunta, você tem pastor, irmão? Pergunta aí. E se ele não tiver, misericórdia, que sal grosso nele. Você abaixo, acima de você, ainda você vai ter líderes no ministério que você faz parte na igreja. Se você está no ministério de música, lá tem um líder que o pastor colocou acima de você. Alô? Se você está no ministério de intercessão, tem um líder que o papai colocou acima de você. Então você sempre tem gente acima de você. E são para esses que você deve se preocupar em honrar. Porque quanto mais você honrá-los, é você quem prospera. Um pequeno exemplo: nós estamos todas as segundas-feiras na 7ª semana de libertação em São Paulo. Lá o papai não está lá o início ali. Quando a gente chega para arrumar tudo, lá tem alguém que o papai colocou sobre nós, o pastor Roberto. Pastor Roberto é alguém que está ali representando o papai sobre nós. Alô? Toda vez que a gente chega lá, ele diz: quero cadeira assim, quero um corredor aqui, quero isso e etc. Ele coordena. E qualquer um de nós estamos dispostos a dizer sim, Senhor. Por quê? Porque ele está acima de nós. E muitas vezes alguém poderia pensar assim: o pastor Roberto, para você ter uma ideia, ele faz parte de uma junta apostólica, de uma equipe de pastores em uma igreja local, apóstolo Reinaldo. Eu estou lá também, como outros ministros, como pastor cabeça em uma igreja local. Se você olhar por esse ângulo, quem é maior? Quem faz parte de uma equipe ou o pastor cabeça? Se você olhar por esse ângulo, o pastor cabeça. Mas quando chegamos ali, estamos todos debaixo de uma autoridade. Independente se você é pastor, é bispo, é apóstolo, é vice-deus. Já promovi, gente. Não interessa. Quando o pastor Roberto diz uma ordem, ela será cumprida, porque nós estamos debaixo de autoridade. Então nos movemos debaixo de honra, e isso é muito poderoso. Quando eu estou pesquisando sobre esses princípios, eu chamei, para quem vai anotar aí o tema, princípios práticos para honrar autoridades acima de nós. Repita isso comigo: princípios práticos para honrar autoridades acima de nós. Então, quando eu estou pesquisando tudo isso aí,
que eu estou falando a você. Eu lhe mostrei a fundamentação bíblica. Eu descubro o apóstolo Paulo trazendo um princípio básico para o seu filho Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. Agora vem comigo, essa é a minha base, aperta os cintos. A partir daqui, nós vamos juntos em nome do Senhor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 16. Quando você chegar lá, diga amém. E se o irmão do seu lado não tem uma Bíblia, dê uma carona e fala para ele: amanhã traga uma Bíblia, tá? Por favor. Alô? 1 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 16. Podemos ler? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Por quê? Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A primeira expressão que aparece ali, antes do primeiro ponto final, é essa: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ter cuidado de ti mesmo é um princípio para honrar quem está acima de mim. Cuidar de mim mesmo é um princípio para honrar quem está acima de mim. Em outras palavras, quando eu cuido de mim mesmo, eu estou sendo alguém leve para que a minha liderança possa me liderar. Quando não cuido de mim mesmo, eu sou um peso a mais no ministério do meu líder. Que silêncio. Amém ou não? Então, quando você cuida de você, você fica mais leve. É mais fácil carregar gente que se autopastoreia do que gente que não se autopastoreia. Nós pastores sabemos disso. Carregar irmãozinho que não cuida de si, ele só liga para te dar trabalho. Que bom que aqui não tem mais isso, graças a Deus, mas por aí afora ainda tem, irmão. Tem alguns filhos que quando chega na casa do pai, o pai pensa: qual é o problema da vez? Alô? Tem alguma mulher, aqui não tem, graças a Deus, mas tem algumas que quando liga para o marido, no meio do dia ele fala: que será que ela aprontou? Tem alguns discípulos que quando liga na casa do pastor, o pastor pensa: meu Deus, qual é o mais novo problema? Porque ele só liga para trazer problema. Chacoalha teu irmão, fala: ainda bem que não é o teu caso. Graças a Deus, não é o teu caso. Graças a Deus. E tudo isso está acontecendo por quê? Porque ele não cuida de si mesmo. Se ele tiver, olha o apóstolo Paulo dizendo: tem cuidado de ti mesmo. Falando para Timóteo, um pastor de uma igreja renomada, né? E ele está ali dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque se você fizer isso, você vai se salvar tanto a você mesmo, como aos que te ouvem. E eu traduzi assim, ó: se você cuidar de você mesmo, se você perseverar em cuidar de você, sabe o que vai acontecer? Você vai prosperar ainda muito mais, você vai ser salvo ainda muito mais, muita coisa boa vai acontecer com você e com os que vêm atrás de você. Então olhe para alguém e diga: você determina a bênção aos que vêm atrás de você. Vamos lá, ajuda esse irmão. Amém ou não? Então, com isso em mente, eu queria pedir para você fazer um favor para mim. Se a pessoa que está do seu lado nasceu primeiro que você, não repita o que eu vou falar agora. Se a pessoa que está ao seu lado nasceu depois que você, repita. Se nasceu primeiro que você, respeite, não fale o que eu vou lhe dizer agora, por favor, porque é uma desonra. Olhe bem aí, vamos lá, olhe aí se quem está do seu lado nasceu depois que você ou primeiro que você. Se nasceu depois que você, põe a mão no ombro e fala: vá cuidar da sua vida. Vamos lá? Vamos lá, bem alto. Me ajuda, fala: tá na hora. Vamos lá, bem alto, grita na orelha dele. Tá na hora de você cuidar da sua vida. Alguém sabe fazer isso? Aqueles que mais dão problemas são os que não cuidam de si mesmo. Alô? O pregador gosta disso, né? Aqueles que mais dão problema. Irmão, todo arraial tem um desse, viu? Jesus disse que os coisadinhos iam estar no nosso meio.
Coisadinho, quando te liga, a gente fala, meu Deus. Quando liga na minha casa o coisadinho, eu tenho um coisadinho também. Quando me liga, eu falo, Inês, atende. Falo, meu amor, atende. Ela fala, não, atende você. Eu falo, 2 ou 1. Porque eu já sei que vem o próximo. Sabe o que é? Eu aprontei. De novo. Você aprontou de novo. Então, como é que eu saio dessa? Falei, eu não estava junto com você aprontando. Eu não sei como você sai dessa. Mas quem cuida de si próprio, eu chamei isso de autopastoreio. Quem se autopastoreia é mais fácil de ser pastoreado. Olha para o teu irmão e pergunta para ele, você é o do que vai trazer peso ou que vai aliviar a carga dos teus líderes? Vamos lá, ajuda ele. Estou só abrindo caminhos. Então, com isso em mente, sobre essa questão de honrar quem está acima de você, princípios bem simples para você e eu pensar. Cuidar de ti mesmo é a direção, é a ordem que está sendo dada apostólica para honrar quem está acima. Isso é muito poderoso. E também vai abençoar quem está depois de você. Cuidar de ti mesmo é uma ordem de Deus. Você precisa fazer isso. Então eu vou te falar de 7 pontos para você cuidar de você. Ninguém diz glória a Deus nem nada, rapaz. Vou dizer de novo. Vou falar de 7 pontos para você cuidar da sua vida. Aleluia. Ponto de número 1. Permita que o Senhor tome conta de você. Permita que o Senhor justifique você. Que Ele tome conta, não seus líderes. Você permita que Deus tome conta de você. Em Salmos capítulo número 40, versículo 17, a Bíblia diz, eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, tu és o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Levante a mão e diga, o Senhor cuida de mim. Vamos lá, bem alto. Sabe, irmão, esse princípio é muito forte, porque muitas vezes nós estamos ali atrelados que os nossos pais, nossos líderes, ou quem está acima nos defenda. Poxa, será que ele não vai dizer nada? Você apronta e quer que os teus pastores te defendam. Você apronta e quer que os teus pais te defendam. Mas quando você tem essa ideia de deixar que Deus te defenda, que Deus te justifique, você tira o peso de cima deles. Porque quando você fica, será que eles não vão dizer nada? É como se fosse uma certa cobrança. Será que eles não vão fazer nada? E aqui eu não estou lendo em livro, viu, irmão? Eu fui o mocinho do filme. Alô? Eu também, lá na minha redondeza, um monte de pastor meteu a boca em mim. Aí eu mandei o e-mail para o meu pai. Falei, não, ele vai dizer um negócio tremendo. Ele vai me defender. Ele vai mandar um e-mail sacudindo. Aleluia. Aí, nada. E o e-mail vinha, Deus te abençoe. Aleluia, tal. Quando o Espírito Santo me pega para dizer princípios para honrar quem está acima, ele diz, quem te justifica sou eu. Pode parar de colocar suas expectativas na defesa do seu papai, na defesa de quem está em cima, porque quem te defende sou eu, o braço forte é o meu. Cuida de fazer o que eu mandei você fazer, esquece quem está comentando coisas, segue debaixo da ordem que eu estou te dando, e vai fazer o que eu mandei, e eu te defendo, eu te justifico, eu defendo você. Se vai aplaudir, faça com ousadia. Porque senão a gente fica aquele irmãozinho meio bilu-teteia. Meu pai não me ninguém me defende, ninguém gosta de mim. Não é? Mas quando você está entendendo o princípio de cuidar de você, uma coisa é importante, Jesus te justifica. Romanos capítulo 8, versículo 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica.
É Deus quem justifica. Levante suas duas mãos, dê um grito. É Deus quem me justifica. Quando você sente que Deus te justifica, você não fica mais ansioso cobrando os seus líderes. Poxa, pastor, você não disse nada? Você não falou nada de mim? Quando você está pensando que Deus te justifica, acaba a cobrança. Não tem mais ansiedade. E o apóstolo Pedro, na sua carta, em 1 Pedro 5,7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de você. Ele cuida de você. Alguns anos atrás, um pastor falou muito mal de mim, falou muito ruim contra a minha vida. Meu pai, com toda a clareza, me disse: fulano de tal te disse assim, 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 tá? Ficou me olhando. Ele falou assim, assim. Aquele olhar para mim foi aquele teste. Quero ver como você reage. Eu vim para casa, a tampinha aqui em cima levantou, saiu aquela fumaça preta. Levanta a tampinha. Eu voltei para casa, aí a Inês está lá. Eita, que casa boa. Caracol dela me pegou de novo. Disse: meu bem, vamos fazer o que Jesus mandou e pronto. Você fica se preocupando. Você tem que se preocupar com o que o seu pai pensa de você. Quem tem uma mulher sábia é poderoso, irmão. Não é? Quem tem uma esposa e não um estrovo é tremendo. Ela disse: se preocupa com o que o papai pensa de você. Eu falei: é verdade. Por que eu estou preocupado com comentários? Não são eles que andam comigo, não são eles que me conhecem, não são eles que eu dou conta, não são eles que me discipulam. Eu quero saber o que o papai pensa de mim. Acabou. Está resolvido, ele já me disse o que pensa de mim. Então para mim isso basta. Chega de ansiedade, chega de preocupação, chega de, puxa, não disse nada, muito pelo contrário. E eu realmente tranquilizei, fomos fazer o que Deus mandou. E a gente está numa ceia lá em Zona Leste, eu fui convidado para ir na ceia. E eu fui na ceia. E quando eu chego na ceia, quem está lá? Aleluia. O abençoado está lá. Eu digo: Jesus, agora é a hora da ceia. Tem hora da ceia, não sei se você já passou por isso, o pão desce quadrado. Eu disse: Deus, agora está lá. E eu falei: não, mas a minha mulher, a Inês não pôde ir comigo. Eu falei: não, mas eu vou atentar para aquilo que a Inês falou comigo. Eu vou fazer esse negócio, é verdade. Meu coração se quebrantou na hora, muita facilidade. Eu falei: não, eu vou pedir perdão. Na hora da ceia, quando eu me preparo para ir, irmãos, vem caminhando na minha direção. Sabe quem? O irmão. Assim que eu dissesse uma palavra, ele vem na minha direção e fala: eu falei demais sobre você. Falei o que não deveria. Eu queria te pedir perdão. Eu disse: rapaz, na verdade eu que queria te pedir perdão. Eu estava indo na tua direção e eu cheguei a pensar coisas. Eu queria te pedir perdão também. Nos abraçamos, trocamos pão, trocamos cálice, abraçamos. E hoje ele é meu amigo. Irmãos, chega de pensar que quem te justifica é o teu papai, tua mamãe, teu pastor. Quem te justifica é o Senhor. Quem te justifica é o Deus Todo-Poderoso. Chacoalhe alguém perto de você e diga: essa palavra é para você. Não disfarça não, irmão. Segundo ponto para você cuidar de você: imagine coisas poderosas da parte de Deus ao teu respeito. Vou repetir isso. Imagine coisas poderosas da parte de Deus ao teu respeito. O texto de Provérbios é muito claro quando diz: assim como você pensa, assim você é. Você sabia que quando você fica pensando coisas ruins a teu respeito, desonra quem está acima de você? Graças a Deus que hoje, aleluia, Senhor, estou aqui morando de favor, graças a Deus. E eu vou morrer aqui, graças a Deus. E graças a Deus só tem farinha. Você acha mesmo que no céu Deus está feliz de ver alguns crentes pobretão na face da terra? E ele abre o janelão do céu e fala: olha meu pobretão, paupérrimo, olha lá meu pobretão. Dá muito glória a Deus, mas não tem como comprar leite, não tem como bancar seus filhos. Você acha que isso alegra a Deus? Não. Isso não alegra a Deus, não. É porque muitos pensam coisas muito pequenas a seu respeito.
Você pensa coisas muito pequenas a seu respeito. E isso não honra quem está acima de você. Isso desonra. Meu irmão, eu voei para cá de São Paulo aqui para te gritar. Pense coisas poderosas da parte de Deus a teu respeito. Pense coisas grandes da parte de Deus a teu respeito. Pense coisas tremendas da parte de Deus a teu respeito. Quando você pensa coisas grandes, você honra quem está acima de você. Nunca esqueça do irmãozinho vendendo churrasquinho na porta da igreja. Vendendo o gatinho dele e tal. E um pastor foi lá, e o pastor foi pregar lá. Aí olhou, comeu lá um churrasquinho e viu o pneu do carrinho do irmão furado. E falou, puxa vida. Aí foi o primeiro dia, o pneu furado. Segundo dia, pneu furado. Terceiro dia ele falou, irmão, qual é o teu sonho? O que é que você está pensando de coisa grande a teu respeito, da parte de Deus, hein? Qual é o teu sonho? Ele disse, pastor, eu queria um dinheiro extra para consertar um pneu do meu carrinho. Alô? O pastor falou, você quer o quê, irmão? Qual é a coisa grande que você está pensando? Um dinheiro para consertar o pneu do carrinho. Ele disse, irmão, ficou até decepcionado. Se o problema é esse, aqui está o dinheiro, vá arrumar o pneu do seu carrinho. Mas sinceramente o pastor ficou pensando que aquele irmão ia dizer, eu quero ser dono da maior rede de abastecimento de carne da cidade. Eu quero fazer um negócio tremendo. Eu quero ter milhões de carrinhos por aí afora. Mas o irmão queria somente arrumar o pneu do carrinho. Olha para o teu irmão e fala, muda essa cabecinha, irmão, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, irmão. Só pensa coisas pequenas a seu respeito. Tadinho de mim. Coitado. Não consigo não. Isso não é para mim não. Meu Deus. Eu vou te dizer um negócio para depois eu chacoalhar você aqui. Sabe o que eu estou pensando de mim? Quantos querem saber? Eu estou pensando duas coisas. Primeiro é que meu pai, quando eu era solteiro, não faz muito tempo isso. Não é? Quando eu fiz 18 anos. Um dia eu fiz 18 anos. Alguém aqui já fez 18 anos? Eu fiz 18 anos, meu pai olhou para mim e falou, Nailton, vem cá, vou te dar a chave de casa para você chegar a hora que você quiser. Vou te dar a chave porque você já está grande. Pai vê coisa que você não vê. Meu pai olhou e me viu grande. Pois agora eu estou me vendo um gigante. Antigamente o apóstolo Josué, faz uns anos, ele me chamava de gigante. Chegava perto de mim, vocês viram ele ontem aqui, chegava perto de mim e falava, e aí gigante? Só para coisar. E a segunda coisa que eu estou pensando, sabe qual é? É que eu vou pastorear uma igreja de milionários. Uma coisa tremenda que eu ando pensando é que, talvez você não saiba, eu moro num bairro com 350 mil habitantes e que a maioria deles não vivia numa situação muito deplorável financeiramente. E eu entrei lá como um Moisés para dizer assim, o que você está vivendo não é o que Deus prometeu. O que você está comendo, Deus não prometeu isso para você. Você tem uma promessa que Deus quer que você coma melhor, viva melhor, vista melhor, adore a Deus melhor. E aí agora, desses anos para cá, eu comecei a dizer, muitos de vocês serão os próximos milionários da nação do Brasil. E eu estou me preparando para pastorear uma igreja de milionários. Porque milionários vai investir pesado no reino de Deus. Porque milionários vai investir pesado na obra do Senhor. Porque vai fazer coisas extraordinárias. Agora, em cima disso, pergunta o que esse irmão está pensando de coisa grande da parte de Deus a respeito dele. Vamos lá, pergunta para esse irmão. O que você está pensando de coisa grande? Efésios capítulo 3, versículo 20 diz, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. A ele seja dado honra, a ele seja dado glória, a ele seja dado louvor. Você nunca vai surpreender Deus com as coisas grandes que você está pensando. Sabe por quê? Deus não está olhando você como você se olha. Deus está olhando você muito maior. Quero dizer aos jovens que estão aqui me ouvindo, oh meu Deus, as portas da faculdade vão se abrir para você de forma tremenda. Eu quero dizer para os jovens que estão aqui me ouvindo, as portas da universidade vão se abrir para você de forma extraordinária.
Quero dizer para os empresários que estão aqui: virão clientes do norte, do sul, do leste, do oeste, e vai achar tua empresa. Virão clientes que pagam bem e vai achar tua empresa. Eu quero declarar aos empresários que estão aqui: pensa grande, irmão. Pensa grande. Mas lá na rua que eu estou com a minha empresa tem um cara que é poderoso na mesma área que eu. Não interessa. O que importa é quem é o Deus que você serve. E o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é um Deus ilimitado, é um Deus poderoso, é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso, é um Deus que abre portas. Pense coisa grande a seu respeito. Imagine coisas grandes, medite coisas grandes, pondere coisas grandes. Não conheço pai nenhum na face da terra que fica feliz com um filho com um pensamento pobretão. Você conhece algum? Não vi nenhum pai dizendo: graças a Deus meu filho é um mendigo que está ali na esquina. Você já viu algum pai feliz por isso? Eu não conheci. Mas todos que têm um filho que deu certo, dá o testemunho dele para qualquer pessoa. É verdade ou não é? Hoje eu fui na casa da Mara. Cadê minha filha Mara? Fomos lá na casa da Mara. Chega lá, tem uma irmã dizendo: olha, quero dar meu testemunho. É grande porque tem 5 filhos. A aljava cheia. Um é doutor, outro está cursando isso, outro está fazendo aquilo, outro está... Coisas tremendas. É verdade ou não é? Porque isso alegra o pai. Ver filhos pensando coisas extraordinárias, coisas poderosas. Imagine no seu espírito, olha só o que eu vou te dizer agora. Imagine no teu espírito que o céu se encontra com a terra. Imagine no horizonte do teu espírito o céu encontrando a terra. Ou seja, as coisas que você dizia não é possível, é possível sim. A semana passada eu estava na Missionária da Fé, na igreja do meu amigo pastor Davi, pastoreia. E lá um irmãozinho chegou fazem 2 meses atrás. Cadê ele? Como chama? Tá aí hoje não? Não tá, né? Tá. Ah, tá lá, olha lá. 2 meses atrás, devendo para 2 pessoas. Deus e o mundo. Foi isso mesmo que eu entendi ou não? Eu entendi errado. Mas 2 meses se passaram e ele agora já tem uma nova empresa. 2 meses se passaram e ele tem uma nova empresa. E disse: papai, vai lá consagrar minha empresa. E o pastor Davi feliz: lá vai eu consagrar a empresa do meu filho. Pense grande, baiano. Pense grande, baiana. Pense coisa grande. Pense nas coisas de cima. Cuidar daquilo que você pensa ou você imagina. Honra a autoridade que está acima de você. Honra quem está acima de você. É uma alegria tremenda. Quarta-feira pela manhã eu fui pegar no aeroporto a mãe da Lucimária, a irmã Flória. Eu vou no aeroporto. A Inês não podia ir comigo. Eu fui com a minha mãe biológica. Minha mãe saiu toda lindinha, de terninho. Minha mãe, né? Meu pai carrega minha mãe no colo até hoje. Não é muito difícil. Não é muito difícil. Você já está me vendo, você já está vendo ela. Mais ou menos nesse porte. E está no carro, e eu estou ali dirigindo com ela, assim, ela começa a me contar da nossa história, quando nós nos conhecemos, eu e a Inês. Ela começa a contar disso, e ela começa a dizer: olha, eu lembro de quando vocês se conheceram. Eu falo: mãe, não faz muito tempo, 23 anos só. Não é muita coisa. E ela vai contando, de repente ela derrama lágrimas e diz assim: você é o filho do meu sonho. Eu tomei até um susto, estava dirigindo, falei: mãe, o que está acontecendo? Ela disse: não dirija e não se assuste, você é o filho do meu sonho. Eu amo você. Realmente eu tenho orgulho de ser sua mãe. Quantas coisas grandes Deus está fazendo a teu respeito. Que coisa tremenda Deus está fazendo. Enquanto eu estou aqui de joelho, enquanto eu estou aqui buscando, Deus está te usando. Eu falei: mãe, para de falar um pouco. Eu estou dirigindo aqui, eu só vou bater o carro. Andamos no aeroporto de mãozinha, eu e minha mãe. Quantos filhos já andaram de mãozinha com a sua mãe aqui? Eu ficava vendo minha mãe Cleide quando eu andava com a vovó, de mãozinha. E eu lembrei lá no aeroporto da mãe Cleide. E eu andando no aeroporto com a minha mãe, ela de mãozinha e eu de mãozinha com ela. No aeroporto, uma garota. No aeroporto. Sabe por quê? Quando o filho pensa coisa grande, honra o pai.
Quando os líderes pensam coisa grande, honra seus pastores. Alegra qualquer pastor pai ir na igreja de um pastor filho e ver a igreja crescendo, e ver a igreja prosperando, e ver a igreja progredindo. Alegra, o coração fica feliz. Ontem eu vi meu pai aqui dizer: eu vim aqui há alguns anos, quando o apóstolo Rubem tinha uma igreja assim. Eu nem vim nesse tempo. Eu vim aqui há alguns anos, quando o apóstolo Rubem tinha uma igreja assim. Quantos ouviram meu pai falar isso aqui ontem? Mas vocês não sabem da alegria. E eu pensando ali, eu sei da alegria. Eu sei sim. A alegria é que o apóstolo Rubem não se conformou com aquela igrejinha que um jumento dentro, o rabo ficava pro lado de fora, não. Ele não se conformou. Ele disse: eu vou pensar coisa grande, eu vou pensar coisas tremendas, eu vou pensar coisas maravilhosas. E ainda digo mais, hein, apóstolo Rubem? O melhor ainda está por vir. Coisas maiores ainda está por vir. Coisas tremendas ainda virão. Coisas poderosas ainda virão. Se prepara para coisas tremendas. E o meu pai vem aqui, ó. E o meu pai vem aqui. Eu pensei que os teus filhos iam vir tudo ofertar aqui agora. E o meu pai vem aqui onde diz assim: a maior alegria de estar aqui hoje, gente, é poderoso. E não se conformou. Não se conforme com o que você está vivendo hoje, meu irmão. Começa a pensar coisas grandes. Começa a pensar coisas tremendas a teu respeito. Em nome do Senhor. Amém ou não? Eu enrolei demais nesse ponto aqui. Alguém precisa ouvir o que eu estou dizendo. Alguém precisa mudar essa mentalidade no que eu estou dizendo. Você só vai morrer do jeito que nasceu se quiser. Porque ninguém precisa morrer como nasceu. Você pode ser muito melhor que os seus antepassados. Você pode viver um tempo muito poderoso. Você pode viver um tempo muito maravilhoso. Não interessa, mas lá atrás... E daí? Olhando para a frente, para as coisas que estão na frente, olhando para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, eu prossigo, eu vou marchando, eu vou avançando, com coisas grandes, com coisas poderosas. Solteiros, pense em coisa grande. Pense que você vai casar com alguém poderoso, que vai ajudar você a enriquecer. Não pense em casar com um desdentado. Não pense em casar com aquele que arranca tudo que você tem. Case com alguém que te ajuda a enriquecer, prosperar. Que tremendo. Se você tiver intimidade com alguém perto de você, eu demorei nesse ponto aqui, viu? Alguém precisa ouvir isso aqui. Toca na cabecinha de alguém, fala: muda essa cabecinha, pensa coisa grande, irmão. Número 3, terceiro ponto para você cuidar de você mesmo: cumpra os mandamentos do Senhor. Grite bem alto comigo: cumpra os mandamentos do Senhor. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Sabe o que é que honra quem está acima de você? É ver você sendo exaltado por Deus. Sabe o que é que honra um pai? É ver o filho sendo exaltado, é ver o filho recebendo de Deus. Um dia eu estou na minha sala sentado, pensando: Deus, queria tanto fazer coisas poderosas, estudar e etc, etc e tal. Naquele meio de oração, Deus me disse assim: Nailton, quem é mais doutor? Quem pegou o diploma ou o caipira que criou o doutor para tirar o diploma? Vou repetir: quem é mais doutor? Quem tirou o diploma ou o caipira que criou o doutor para tirar um diploma? Naquele dia o Senhor me disse: todo diploma que você tiver, tudo que você conseguir, não esquece, seu pai é o dono de tudo isso. Como que pode alguém, quantos você conhece na nação do Brasil, iletrado, às vezes não sabe nem escrever, e o filho é doutor? Quantos conhecem esse negócio? Olha a cabeça de alguém que você diz: mas é um iletrado, né? Sem recurso, e etc, etc. Olha a cabeça desse alguém iletrado. Trabalhou para formar um doutor. Quando essa mentalidade cai na cabeça de alguém, isso é muito poderoso.
Cumprir os mandamentos do Senhor vai levar você a ser exaltado por Deus. Deus vai te exaltar. Você vai ser o jumentinho que Jesus vai usar. Não é? Você lembra do jumento sendo exaltado. Ele achava que era ele, né? Se Jesus estiver aqui, meu irmão, você tem mantos na sua frente, tem palmas na sua frente, tem pessoas aplaudindo. Se Jesus estiver aqui em cima de você, oh, coisas tremendas. Mas se Jesus descer do lombo do jumento, só lapada, só pedrada, só paulada. Tem algum jumento aqui em Vitória da Conquista para dar um glória a Deus aí, meu Deus do céu? Pouco jumento, mas vai aparecer mais. Precisa cumprir o mandamento de Deus. Você sabe que Ele deu os mandamentos. Os mandamentos, os 10 pelo menos, não foram abolidos. Mas o que Jesus fez? Ele fundamentou os 10 em 2 principais. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Gosto muito do texto de Mateus 22 que diz: amar ao Senhor teu Deus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Você sabe que pessoas que amam mais a Deus do que as bênçãos dele, honra quem está acima de você? Tem um montão de gente nas igrejas: pastor, a minha bênção não chegou. Não chegou. Se ele ama a Deus, ele para de choramingar, irmão. Se ele amar a Deus mais do que a bênção, ele para de cobrar o pastor. Pastor, o senhor orou ontem, não aconteceu nada ainda. Por quê? Porque talvez o amor que seja a Deus não está sendo tão grande quanto o amor às bênçãos de Deus. Se o amor for a Deus, as bênçãos virão tranquilamente, irmão, sem tanta cobrança. Pastor, não consigo casar. Aí vê que o problema não é a oração, é você. Você precisa dar uma repaginada, um banhinho de loja, botar um baigonzinho diferente. Você dá uma melhorada. Isso não está conseguindo. E como disse o apóstolo Reinaldo, fica orando assim, ó: Deus manda. Os olhos fechados com a cara para cima. Deus, Deus. Às vezes Deus mandou, está do lado já. Deus, Deus. Deus fala: abre os olhos. Abre os olhos. Está aí do seu lado. Deus, por favor, manda, meu Deus. E não olha do lado. Alô? Olha, eu fico admirado desses irmãos. Você vai ver alguns... Meu pai, quando fala para dar testemunho, ele fala: gente, não é testemunho, tá? É testemunho. Porque tem uns irmãos que vai dar testemunho, gente, que parece mais que ele ama a bênção do que o próprio Deus. Já viu aquele irmãozinho dizendo: gente, eu queria agradecer eu queria aqui dar um testemunho e agradecer a Deus. Jesus me libertou da bebida. Bebida alcoólica, eu bebia muita bebida alcoólica. Os irmãos tudo ali olhando e falou: mas não era qualquer bebida não, hein? A bebidinha que eu tomava era da boa. Olha, aquilo produzida no alambique, lá na roça, meio-dia, geladinha, aquilo chega, a boca chega enchia d'água. Irmão, e Deus me libertou, mas eu não tomava essas coisas de 51, essas coisinhas. Ah, não, comigo era da bebida. Aí Jesus me libertou. Fazer o quê, né, rapaz? Tá entendendo esse testemunho? O outro foi dar um testemunho e falou... Testemunho não, estava conversando os dois, ex-traficante. Você era o quê? Ele falou: eu era traficante. E você? Eu também. Só que eu era traficante do perigoso, hein, cara? Aí o outro falou: não, eu também era perigoso. Ele falou: não, mas mais que eu, você não era. Eu distribuía todo o coisa aqui, ó. Eu que distribuía. Ele falou: então, isso que você distribuía, eu trazia da fonte. Tá entendendo? Aqui era cara perigoso. Mas Jesus libertou. Você já viu aqueles que quando não é crente, o time dele ganha, eles gritam lá do quinto andar, não é?
estouram fogos, o time ganha, e aí, agora pega, e tal, sei que lá. O time, na igreja, fala, dá glória a Deus, aleluia. Alô? Ah, irmãos, mas quem ama a Deus é diferente. Quem ama a Deus sabe que está num time que vence e faz gol todo dia. Quem ama a Deus, irmão, não se conforma com esse gloriazinho, não. Imagina, pelo contrário. Quem ama a Deus, quando ele diz que Jesus venceu, ele grita do quinto andar. Deus é tremendo, Deus é aleluia, glória a Deus. Imagina que você está no quinto andar agora. Dê aquele glória a Deus do gol que foi feito agora no reino do Espírito. Jesus venceu contra o diabo. Jesus venceu contra o inferno. Dê aquele grito tremendo aí. Os que amam a Deus estão na igreja para dizer aleluia, glória a Deus, eu vim para te adorar. Não interessa quem canta, quem toca, quem prega, quem assobia, quem chupa a cana. Eu vim para adorar o meu Deus, eu vim para exaltar o meu Deus. Tem algum que vem adorar aqui? Solte por um meio minuto um grito ao Senhor. Se você veio adorar a Deus, solte o seu grito a Ele. Mais alto! Mais alto! Amo a Deus. Amo a Deus. O segundo mandamento é o seguinte: amar ao teu próximo como você ama você mesmo. Quando você ama teu próximo, você honra quem está acima de você. Você está disposto a honrar quem está acima de você. Amém ou não? Principalmente se esse próximo estiver ligado a você ou estiver ligado à sua autoridade. Então isso é alguma coisa muito poderosa. Quantos estão comigo? Vamos lá mais uma vez. Se alguém que está aí do seu lado nasceu primeiro que você, não repita isso. Mas se nasceu depois que você, diga isso a ele. Vá cuidar da sua vida. Vamos lá, chacoalhe alguém e diga: vai cuidar da tua vida. Quarto ponto para você cuidar da sua vida: planeje fazer o bem sempre. Planeje fazer o bem sempre. Porque está escrito em Provérbios 24, versículo 8, que aquele que cuida fazer o mal será chamado de pessoa danosa. Danosa vem da palavra danado. Danado está ligado com condenação. Fazer bons planos, fazer bons projetos. Irmãos, isso honra quem está acima de você. Maus planos causam danos. Maus planos oprimem as pessoas. Nós temos que pensar em fazer planos tremendos. Pensar em planos maravilhosos, extraordinários, para honrar os que estão acima de nós. Por isso precisamos depender do Espírito Santo para isso. Os planos que nós vamos fazer para honrar quem está acima de nós tem que ser planos que têm moral, que é virtuoso, que vai trazer alegria. Se não é moral, se não é virtuoso, se não vai trazer alegria, aborta esse plano. Amém ou não? E eu lembrei de uma irmãzinha, alguns anos atrás, alguns bons 30 e poucos anos atrás, que chegou na igreja e disse: pastor, eu estou com um plano de casar. E o pastor disse: ele é crente? Não, mas é isso aqui, pastor. Um sopro e ele cai no evangelho. Pronto. Eu vou ganhar ele para Jesus. Coisa rápida, eu vou ganhar. O pastor disse: minha filha, ele precisa aceitar Jesus, ser crente. Não, pastor. Olha, ele não bebe, não fuma, não joga, não xinga palavrão, abre a porta do carro para eu entrar, me traz na igreja, me busca, não me toca, me respeita. E o pastor disse: mas ele é crente? Não, pastor, mas falta isso aqui. Pronto. Ele disse: irmã, isso aconteceu na minha igreja de raiz, viu? Irmã, aqui tem tantos meninos aqui, ó, solteiro. Filha, dê uma olhada nos meninos. Falou: pastor, os daqui é tudo feio. Os daqui são feios, mal educados, não abre a porta do carro. A maioria deles fede e tem bafo.
pastor disse: filha, um feinho desses aqui servindo a Deus, é mais fácil você dar um banho de loja, um baigonzinho novo, né? E esse feinho fica bonitinho. Que a verdadeira feiura não está externa, está interna. Mas a irmã disse: não, pastor, ele é lindo, é um gato. Aquele cabelinho jogado do lado, pastor, só precisa ver. Aqueles olhinhos claros me olhando. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Eu não estou conseguindo. Muito bonitão. Casou com o bonitão. Estou brincando não, isso fazem mais de 30 anos. O bonitão continua bonitão. Continua lindo. Mas não ama a Deus. Os filhos que o bonitão teve com ela também não ama a Deus. Os filhos já casaram e tiveram também filhos, que também não ama a Deus. Sabe por quê? Porque uma irmãzinha resolveu criar um projeto que não era virtuoso e que não iria trazer alegria e que não era moral. Isso faz mais de 30 anos. Você pensa que isso honrou os pastores? Não, isso desonrou. E tem um monte de crente, aqui não tem não, mas tem um monte de crente com projetos aí que não vai trazer alegria no futuro. Mas continua insistindo. Continua insistindo. Não, mas veja bem, só falta isso aqui. É um soprinho. Pronto. Não é? Mas o projeto não vai trazer alegria. Todo mundo está vendo, como dizia lá no Nordeste, na minha terra. Até o cego está vendo. Mas o indivíduo quer trabalhar esse plano que não tem nada a ver e continua em cima disso. Eu queria perguntar a você: o que você está planejando ultimamente? Que silêncio. Eu prego sem microfone mesmo. Pergunta para 2 ou 3: o que é que você está planejando ultimamente? Vamos lá, chacoalha esse irmão aí. Desde os últimos que estão ali na porta até os primeiros, aponte para alguém com um dedo de profeta e diga: se o que você está planejando não é moral, não vai trazer alegria, aborte esse projeto imediatamente. É melhor você casar com um coisadinho, feinho, banho de loja, aí fica bonitinho, né, mami? Melhor um Estou falando porque no tempo que a gente era solteiro, apareceu um bonito que queria casar com a minha esposa. Um cara grande, quase 2 metros, bonitão, aqueles olhão bonito. E ela também deu aquela... Eu falei: o sangue de Jesus te repreenda agora. Repreende a... bonitão, tal. Eu falei: meu Deus, estou perdendo meu jambinho. Perdendo o jambo. A minha morena jambo, né? E aí, falei: vamos vir cá, vamos conversar melhor, direito. Eu sou pequenininho, tudo. Coisadinho. Sem parecer nem formosura. Sem nada que possa lhe oferecer. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu falei: Jesus, agora bota a palavra certa na minha boca. Eu tenho que dizer uma frase que coisa logo de uma vez. Eu disse: se você me der seu coração, eu vou guardar ele dentro de um cofre banhado a ouro para o resto da minha vida. Aí destruiu o grandão na hora. Ficava somente grandão, sem ter o que dizer, só paradão. Eu falei: vou dizer um negócio aí poderoso. Destruí na hora. Ela falou: tá aqui meu coração e tudo o resto. Eu digo: oh Deus, aleluia. Fui falar com meu sogro baiano, com um bigode que parecia que tinha uma taturana colada aqui. Aquele bigodão servido, aquela coisona de Napoleão Bonaparte.
Eu disse, me dê a sua filha, eu quero o coração dela. E ele me deu. Anos se passaram, muitos bons anos. Nós temos hoje 20 anos que nos casamos. Acertei na Inês. Homem é bênção. E a gente encontra o bonitão fazem 1 ano e meio atrás. Eu falei, olha. Falei, meu amor, olha quem está ali. Se ele vem aqui para perto, mas o bonitão hoje está feio. Perdeu a comitiva de frente todinha aqui. Perdeu a comitiva de frente, tá aquela língua balançando no meio da boca, aquele negócio balançando, né? Não conseguiu largar o vício. E eu falei, e aí, meu amor, valeu ou não valeu a pena? Valeu ou não valeu investir no pequeno, meu amor? Valeu ou não valeu? Todo bonitão aqui. Né? Até de suspeito. Oh, não, eu não ia falar isso aí não, mami. Número 5. Antes que eu diga o número 5, põe a mão no ombro de alguém e diga para ele, desde quando essa palavra começou, eu tenho tido a convicção que foi encomendada para a tua vida. Essa palavra é para você, irmão. Número 5, para você cuidar de você. Esquadrinhe a sua vida. Esquadrinhe a sua própria vida. Lamentações capítulo 3, versículo 40. Esquadriemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Esquadrinhar tem a ver com investigar. Tem a ver com examinar, espionar, sondar a tua vida. Quando você examina e esquadrinha a tua vida, você dá menos trabalho para os teus líderes. Analisa a tua vida. Cuida da tua vida de verdade. Esquadrinha a tua vida. Esquadrinha o teu íntimo, o teu coração, o teu entendimento. Os estudiosos da Bíblia, vou falar um negócio agora bem coisado. Os estudiosos da Bíblia disseram que o profeta Sofonias, quando ia profetizar, algumas vezes ele se apresentou diante do povo com uma lanterna na mão. Por isso que lá no livro de Sofonias ele diz que o Senhor esquadrinhará a Israel. Ele apresentava com uma lanterna. Assim como o profeta Sofonias, nós precisamos de lanternas hoje. Lupa! Pela direção do Espírito Santo para esquadrinhar a nossa vida, para olhar a nossa vida, para ver a nossa vida. Como bem disse o apóstolo Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Como ele disse em 2 Coríntios 13, 5. Examine-se a vós mesmo, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Não deixe que o teu líder venha examinar você. Você já está grandinho. Se examina, irmão. Esquadrinha a tua vida. E possamos orar, irmãos. Quando você se esquadrinha, você pode orar como orou o salmista Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho reto. Vamos, levante a sua mão direita e diga, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. Eu gosto de dizer, vê se há em mim algum urso hibernando. Porque às vezes o bicho está dentro de você e você nem se deu conta. E quando esse bicho acorda, ele vai querer comer o primeiro que ele vê pela frente. E o primeiro pode ser você. Davi tinha um bicho desse hibernando dentro dele. No dia que ele acordou, ele teve um problema muito grande de adultério. Sim ou não? Vê se há em mim, vira e mexe, digo, Deus, vê se tem algum veneno aqui dentro. Vê se tem alguma semente aqui dentro, porque talvez eu não esteja sabendo, mas o Senhor esquadrinha os corações. O Senhor conhece o coração.
Com toda sinceridade, irmãos, eu não sei se você já fez isso. Se já fez, a gente pode fazer quantas vezes for necessário. Mas hoje é um dia de você dizer: Deus, dá uma olhada aqui dentro, vê se tem algum caminho mau em mim, Senhor. Vê se tem algum inimigo aqui dentro de mim. Ajuda para que eu possa cuidar da minha vida. Sexto ponto para você cuidar de você: preocupe-se com o como e o que falar. Preocupe-se com o como e o que falar. Vamos lá, me ajude. Aponte para alguém longe de você e fala: se preocupe com o como e o que falar. Vamos lá, diga isso a alguém. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 17, vai nos contar uma história de Jesus dizendo: acautelai-vos, porém, dos homens, porque esses homens vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença de governadores e de reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar. Por quê? Porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Sabe o que está dizendo o texto? É que nós vamos ser levados. Jesus está afirmando que nós vamos ser levados à presença de reis e presidentes para falar do evangelho. Quando nós estivermos na presença de reis e presidentes para falar do evangelho, não precisamos nos preocupar como vamos falar e o que vamos falar a respeito do evangelho, porque o Espírito Santo nos encherá para falar. Quando você estiver na presença de liderança, de presidentes e de reis, não se preocupe como e o que falar, porque o Espírito Santo vai colocar na tua boca. Mas se você olhar o versículo ao contrário, vai nos entender o seguinte: enquanto você não for levado à presença de presidentes, você tem que se preocupar como e o que falar. Alô? Quando você for levado na presença de reis, não se preocupe. Mas enquanto você não for levado, enquanto você não for entregue, você tem que se preocupar como fala e o que fala. Porque dependendo do que você fala, você desonra quem está acima de você. Alô? Não devemos falar para depois pensar. Nós devemos pensar para depois falar. Misericórdia, que Deus nos dê graça, irmãos. Sim ou não? Deus nos dê graça. Porque a forma que falamos e o que falamos devem serem pensados. Para evitar depois que você fala: desculpa, não era bem isso que eu queria dizer. Perdão. Etc. Etc. Eu lembro uma vez que eu fui numa igreja, cheguei na igreja, eu estava ali igual meu pai, sentado assim, cansado. Aquele dia, antes de chegar naquele culto para pregar, eu tinha ido fazer um casamento junto com a Inês. A gente fez um casamento, cheguei no culto, sentei. E tinha um irmãozinho lá em cima fazendo louvor. A igreja estava fazendo um culto evangelístico e era um grupo de samba. Vamos lá, dança todo mundo, tal. Eu ali sentado, puxa, eu estava realmente cansado. O irmãozinho olha para mim assim e falou: dá glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus, irmão. Aí eu olhei para trás e falei: é você mesmo que eu estou falando? Ele não sabia que eu ia pregar naquela noite. Glória a Deus. Eu falei: toda glória seja dada a Deus. Eu amo a Deus, glória a Deus. Ele falou: não, porque tem uns irmãos que ficam criticando a gente, rapaz, e não participa, não dá glória a Deus. Eu falei: meu Deus, eu estava quebrado. Estava quebrado. Irmãos, que negócio. Aí o pastor da igreja me chamou. O pastor é filho meu espiritual. E disse: aqui está o meu pai. Meu pai está aqui hoje. Meu pai vai ministrar uma palavra. Meu pai está quebrado, está cansado hoje. Fisicamente ele está cansado. Mas ele veio aqui com alegria nos servir aqui e vai trazer uma palavra. Papai, venha cá. Aí, e o papai não ouviu esse negócio de vamos dar glória a Deus. O meu filho não ouviu isso. Meu filho Nilton, ele não ouviu isso. Ele falou: se eu tivesse ouvido, eu chutava ele do altar na mesma hora. Eu subo no altar. Quando eu subo no altar, eu olho no meio da igreja, eu vejo o irmãozinho assim, ó. O irmão
se encolhendo. Mas eu ministrei na boa. Quando acabou o culto, irmãos, ele veio para mim e falou: rapaz, eu acho que eu conheço você. Eu acho que eu te conheço. Falei: ah, é? Que bom, eu conheci você hoje. E foi muito bom te conhecer também. Ele falou: rapaz, você não é o que canta lá numa segunda-feira. Eu já fui numa igreja uma vez, rapaz, numa segunda-feira, ali no centro da cidade, na Praça da Árvore. Tinha um carinha cantando lá, rapaz, eu acho que é você. Você não é o que canta lá, rapaz, lá na ministração de 7 semanas de libertação. Não é você, cara. Eu disse: às vezes a gente tá lá e falou: rapaz, perdão, você é homem de Deus, cara, pelo amor de Deus. Você é homem de Deus, cara, você é homem de Deus. Me perdoa, você é homem de Deus. Eu falei: irmão, fica calmo. Tá tranquilo, foi só uma coisa que você me disse. Está tudo resolvido. Falei: não, eu te peço perdão se eu demonstrei que eu estava desonrando você. Eu que te peço perdão. Eu cheguei muito cansado e eu sentei, só foi esse o caso, nada mais além disso. Mas eu também gosto de samba, que Jesus é dono dos ritmos. Tá? Temos que ter cuidado com o que vai falar. Como vai falar? Claro que nós escorregamos, sim ou não? Porque a língua, minha mãe disse que não tem osso. E olha só o que eu queria te dizer: não é bom, não é interessante deixar a língua solta sem pensamento. Ela pode falar muitos inconvenientes. Língua solta pode falar muitos inconvenientes. E eu termino o último ponto, que eu sabia que você ia falar já. Para você cuidar de você mesmo é o seguinte: cuide de você mesmo de verdade. Alô? Repita comigo isso: cuide de você mesmo de verdade. Cuidar de você mesmo tem a ver com agradar ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 7 fala dos solteiros. Quantos solteiros estão aqui hoje? Os que têm certeza que são solteiros e não vai casar com ninguém feia. Vai casar com gente bonita. Eu estou falando para os meus filhos: pelo amor de Deus, casa com gente bonita. Casar com gente feia, os netos nascem feio. E eu não quero neto feio. O neném quando nasce com aquela carinha de joelho mesmo. Isso é normal. Mas ele tem a tendência a melhorar. Mas quando o casal é coisado, não tem jeito. O menininho nasce com a cara de joelho, cresce com a cara de joelho, vive com aquela carinha de joelho, é feio o resto da vida. Então tem que casar com gente bonita. Os solteiros, disse a Bíblia, que devem agradar ao Senhor. 1 Coríntios 7:32. Eu quisera que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como vai agradar ao Senhor. Só um glória a Deus de um único casado, nem do solteiro foi, hein? Solteiro agrada ao Senhor. E o casado, disse a Bíblia, que o casado cuida das coisas do mundo em como agradar a mulher. Os solteiros agradam ao Senhor e os casados agradam ao Senhor quando agradam um ao outro. Nunca esqueci do meu pai contando da irmãzinha. A irmãzinha que estava na igreja de Coque. Eu me converti nesse tempo de igreja de Coque, acho que alguns de vocês lembram. Me converti no tempo dos coques. Um coque aqui, outro coque aqui e outro coque aqui. Me converti nesse tempo. Isso era a década de 70. A irmãzinha cheia de coque. E naquele tempo era difícil dos maridos se converterem. Porque antes a mulher se converter, ela era linda, bonita, se convertia cheia de coque, tal. Aquela perna coisada, né? De noite ele estava dormindo, passava a mão assim e falou: que é isso? Minha mulher era linda antes de Jesus, agora veio para Jesus. Nunca, ele não vinha para a igreja nunca, mas Jesus faz umas coisas tremendas. E a irmã contando, né, aquele cabelão no pé e tal. E aí o irmão: irmã, só precisa dar uma repaginada. Fala: não, meu pastor não deixa. Não, irmão. Você não está na igreja, a primeira pessoa para agradar não é o seu pastor. É o seu cônjuge. Só o meu pai está do meu lado. É o seu cônjuge. Você está lá para agradar o seu cônjuge. Quando você coloca a roupa bonita para vir na igreja, você não está colocando para alguém ver. É o seu cônjuge. Você coloca o terno bonito, você fala: e aí, minha esposa, gostou? Coloquei para você.
Ela fala, tá um gato. Eu coloquei hoje meus apetrechos. Eu disse, meu amor, estou indo pregar, quero me apresentar a você primeiro. Estou bonito, o que é que você está achando? Ela diz, meu Deus, quando acabar o culto eu vou te agarrar. Eu digo, aleluia. Glória a Deus. Casei com a mulher certa. E ela disse, e eu? Eu falei, meu amor, quantos caracóis, quantos caracóis. Eu vou dormir hoje debaixo desses caracóis. Semana passada acabou o culto, e aí igreja é fogo, né? Os crentes reclamam que o culto termina tarde, mas quando acaba ninguém vai embora. Alô? Aí lá na igreja eu comecei a dar uma de diácono, né? Eu falei, eu sou diácono também, fui lá no interruptor e ó, desliguei a luz geral. Pá! Falei, irmão, amanhã a gente tem o que fazer. Eu vi um monte de foco de luz na igreja. Eu fui olhar, todo mundo de celular, um na cara do outro, celular, conversando. Então, aí continuou a conversa. Me ignorou, a luz, tudo no escuro, celular. Aí eu acendi e falei, estou perdido. Fui lá, falei, Inês, me leva para sua casa. Ela falou, não, leva assim. Eu falei, queria te fazer outro pedido. Me deixa dormir na sua cama hoje. Aí foi graças a Deus, falou, leva ele, deixa ele dormir na sua cama. Dá uma colher de chá para ele hoje. Aí ela falou, eu vou dar hoje. Esposo tem que agradar a esposa. Esposa tem que agradar o seu marido. Filhos solteiros agradam ao Senhor. E vou te dizer uma coisa que é muito poderoso. Sabe o que é agradar? Agradar é satisfazer. O solteiro satisfaz ao Senhor. E o casado satisfaz ao Senhor quando satisfaz um ao outro. Outra coisa, letra B. Sabe o que é agradar? Dar prazer. O solteiro dá prazer para quem? Para o Senhor. E os casados? Um ao outro. Irmão, não vou dizer agora não, depois. Sabe o que é agradar? Pagar, saldar, liquidar. É por isso que o apóstolo Paulo disse, o marido pague a mulher, olha que palavra linda, a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher pague ao marido a devida benevolência. Benevolência é vida marital. Falou de sexo. Isso é devida benevolência. O que tem de marido inadimplente nessa terra. Alô? Eu estava dando uma palestra para casais e uma irmãzinha cutucou a outra e eu vi ela cutucando. Disse, meu marido está no SPC faz tempo, ó. Eu vi, foi ou não foi, mami? Eu vi, está no SPC faz tempo. O homem não paga o que está devendo. Alô? Antes de casar, você pensou antes de casar? Antes de casar não tinha nada. Os casais, antes de casar é um coiso. Casar, gente, no altar é uma luta. Não sei os pastores, mas para mim foi um negócio. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Que hora você vai, com quem você vai, por que você foi, e etc. Eu ficava naquela guerra. O menino vinha para mim, pastor, não estou aguentando, ora por mim. Ela está gostosinha, cheirosinha, maravilhosinha. Ai, meu Deus, não estou aguentando. Aí eu, rapaz, resista. Resista que ainda não está no tempo não. Rapaz, fica calmo. Daqui um dia você vai fazer hora extra. Mas agora ainda não, dá um tempo. Tá, fica calmo aí, pra gente orar. A menina ia na Inês, mamãe, ora por mim. Ele tá um gato, cheiroso, gostosinho, maravilhoso. Pelo amor de Deus. A Inês falou, aguenta, filho, aguenta. Dá um tempo aí, que Jesus é bom contigo. Era uma luta. Casou. Gente, no dia que casou no cartório, quando casa no cartório, vem no altar, a gente fala, ufa. Aí a gente, eu vos declaro marido e mulher, como diz o apóstolo Reinaldo, vá fazer hora extra. Os caras saem dali, os dois felizes, né? E vai para a lua, né? Vai para a lua. Passa uns 2, 3 meses, aparece na igreja. Apareceu uns no meu arraial, fui conversar com ele. Falei, meu filho, vem cá. O que está acontecendo, menino?
Você saiu daqui naquele dia que eu te falei, vos declaro, você saiu daqui todo feliz, soltando fogos, e aleluia, foi para a lua e tal, e você está aqui cabisbaixo, já faz umas 3, 4 semanas, você está cabisbaixo, o que é que está acontecendo? Gostou não, filho? O que que foi, filho? Diga aí para mim. Eu vou direto ao ponto, eu pergunto logo para ele, está coisando? Está pagando ou você está com dívida? Pastor, é que antes de casar não tinha nada, não tinha dor de nada, não tinha problema nenhum. Mas agora depois que casou, agora... Agora tem o pré-menstrual. Tem o menstrual. Tem o pós-menstrual, remenstrual... E tá, olha, dor na ponta do cabelo, na ponta da unha, dói cílios, é um negócio doido. E eu estou tocando num ponto aqui, graças a Deus a gente está sorrindo, mas isso é a origem de um monte de problemas. Gente inadimplente com seu cônjuge, maridos inadimplentes com sua esposa, esposa inadimplente com seu marido. Antes de casar não sentia nada, pulava muro. O quê? É hoje. Agora casou, tá aquela moleza. Vamos lá, irmãos. Pague uma nova lua de mel para sua esposa e vai sair da dívida em nome de Jesus. Pague uma nova lua de mel para o seu marido e sai da dívida. 2 amém só. Os casais não gostaram disso não, viu? Agradar ao Senhor, irmãos, é quando agradamos um ao outro. Agradar tem a ver com desejar. Amém? Marido, deseje sua esposa. Esposa, deseja o seu marido. Apesar do cabelo estar caindo, ele ainda é o seu marido. Alô? Eu contei... Eu vou contando uma coisa, lembrando de outra. A Inês fez lá um creme de abacate para mim. Apóstolo Rubem, o negócio é sério. Meu pai gosta do creme de abacate. Aí ela aprendeu a receita, fez para mim aquele creme de abacate. Nós estávamos só nós dois em casa. De solteiros. De solteiros é quando os filhos saiu tudo. De solteiros. Estávamos nós dois. Ela coloca a refeição, a gente participa. Depois ela vem com aquele creme de abacate. Eu fiquei tão emocionado que eu vi no meio do creme de abacate o caroço do abacate, a semente. Eu falei, Inês, o que é isso? Ela falou, é o caroço do abacate. Puxa, aquela semente falou mais alto para mim do que o creme. Que ali eu já comecei a pensar em semente e comecei a pensar na Bíblia. Eu falei, meu Deus, chorei na mesa olhando para ela. Falei, você sempre me surpreendendo, pelo amor de Deus, que eu já estava feliz com esse creme. E agora você colocou a semente. Ela falou, mas ainda tem mais, ainda tem mais. Eu falei, aleluia. Foi lá dentro, trouxe um sorvete para mim. Eu falei, bendito é o Senhor. Eu chorei de novo. Falei, você sempre me surpreendendo. Aí eu olhei para ela e falei, Senhor, me dá uma frase aqui, me dá uma frase que é para eu não ficar tão por baixo, me dá uma frase aí. Aí eu olhei e falei, meu amor, Deus está te conservando sempre a mesma mulher linda, maravilhosa e tremenda de 20 anos atrás. Aí dei aquela quebrada. Deseje seu marido, irmã. Maridos, deseje sua esposa. Eu conheci algumas mulheres que não desejavam mais o marido, e a secretária desejou ele. Falando alguma besteira aqui? A secretária desejou ele, sabe por quê? Ela não deseja mais o marido, então ela não toma mais banho. Não tira mais os coques. Aquele cocão. Ela não deseja mais o marido, não se produz mais para ele, não se embeleza mais. E todo dia de manhã ele chega lá na empresa dele, tem uma secretária. Saltinho, ó. Né? Aquele beiço pintado, produzido. Aquele cheiro sem coque. Né? Quando ele chega lá, ela fala, bom dia, você está bonito? Dormiu bem? Ele falou, mais ou menos. Mais ou menos.
Tem muitos maridos que não desejou mais a esposa, e alguém lá no trabalho desejou. E está na hora de acontecer isso aqui, irmãos. Precisamos voltar a agradar ao Senhor, agradando os cônjuges. Não estou brincando não, estou falando sério. Algum marido marque uma nova lua de mel com a sua esposa, está na hora. Tem mulher pedindo a Deus, pelo amor de Deus, Senhor, use alguém para dizer para o meu marido, pagar uma lua de mel para nós dois. Deseje. Eu estava na minha casa, chegou outra notícia lá, a Inês chegou lá, foi na época que eu tive que ficar cuidando da igreja, e ela falou, eu vou trabalhar no secular para cuidar de você, cuidar dos meus filhos, e você cuida da igreja. Mulher de coragem, eu tenho uma dívida eterna com a Inês. E aí, ela vai trabalhar, ganhar o salário dela, que trazia todos os meses para comprar meu terno, comprar meu sapato, e a igreja me chamava de ladrão. Sempre. Mas um dia desse a Inês voltou para casa e disse, meu amor, ora por mim. Ora por mim, porque hoje, um grandão, sempre aparece grandão do lado da Inês.